Fala galera, e aí todos, sejam bem-vindos ao meu primeiro videoaula de biologia. Sim, que é a minha primeira vez. E aí, estão com saudade das aulas? Então vamos aproveitar essa aula de biologia para matar a saudade. E para começar, vamos falar a reflexão da semana. Eu sou o professor Jonathan e vamos começar. A primeira reflexão é: qual alimento você comeu até hoje e foi o mais gostoso? Mas eu não falo de um alimento chique, uma coisa exótica que você comeu. Eu falo de um alimento comum. Um alimento que está aí próximo a você e que você comeu e percebeu que aquele alimento era delicioso, era muito gostoso e que você pode aproveitar melhor os alimentos comuns do seu dia a dia e se deliciar e aproveitar a vida. Para explicar um pouquinho essa reflexão, eu vou contar um conto zen, que é a história do morango. Nessa história, eu já vi várias versões, mas eu vou tentar adaptar uma delas. Um monge, ele estava caminhando no bosque e se deparou com uma fera, com um tigre ou uma pantera. Ele se deu conta de que a fera estava atrás dele, ele correu em disparada, sendo que tinha um penhasco. Para poder se salvar da fera, ele se segurou nas raízes de uma árvore na beira do penhasco. A fera continuou querendo comer ele ali à espreita, babando, rosnando. E tinham dois ratinhos, um branco e um preto, roendo a raiz da árvore. Ou seja, se ele subisse novamente do penhasco, a fera ia comê-lo. E, de tempos em tempos, os ratinhos se revezavam para roer a raiz da árvore, o que faria com que ele caísse de qualquer jeito. Em qualquer momento ele poderia cair do penhasco. Ele pensou que, se cair do penhasco, ele estaria salvo. Mas no fundo do penhasco tinha um rio com jacarés, o que tornou uma situação bem difícil, porque tinha a fera querendo comê-lo em cima, os jacarés esperando para ele cair para comê-lo embaixo, e tinha ainda os ratinhos atrapalhando porque estavam roendo a sustentação dele. Aí ele olhou para o lado e viu que tinha um morango. Ele pegou o morango, comeu o morango e disse: "Nossa, esse foi o morango mais saboroso que eu comi em toda a minha vida." Esse conto, ele tem vários sentidos e várias interpretações envolvendo ele. Mas para resumir,
A nossa vida, ela sempre tem perigos e ela tem um tempo para acabar. Cabe a você decidir se vai aproveitar ou não o morango. Você vai aproveitar ou não os sabores que a vida lhe oferece. E nós estamos passando por um momento em que a gente reflete muito sobre o tempo, sobre a vida, sobre a morte. E aí, você está aproveitando os morangos da vida? Você está saboreando o que a vida tem para lhe dar? Bom, agora nós vamos iniciar o conteúdo de biologia da aula de hoje. Nós vamos ver o conteúdo do 2º ano, que fala sobre protozooses, ou doenças provocadas por protozoários. Antes de iniciar propriamente dito provocadas por protozoários, vamos relembrar também outros micro-organismos que também nos causam doenças e que a gente já estudou ao longo desse ano. Nós temos também micro-organismos que podem causar doenças ao ser humano, como os vírus. Como exemplo, a gente está vendo aí essa pandemia do coronavírus. Nós temos bactérias, que também podem trazer problemas. Nós temos fungos, que também podem trazer doenças, que são as micoses. Mas vamos relembrar só um pouquinho das viroses e das bacterioses, respectivamente. Elas são doenças provocadas por vírus e por bactérias. Começando aí pelas bacterioses, nós temos que destacar um ponto de que são poucas as bactérias que causam doenças. A grande maioria das bactérias, elas são benéficas para a nossa saúde, para o meio ambiente, para a biotecnologia e para a economia. Então, a maioria das bactérias são benéficas, mas algumas delas podem trazer doenças muito sérias, como as que eu estou listando agora aqui para vocês. A primeira é a tuberculose. Ela, atualmente, é a doença provocada por bactéria que mais mata no mundo. Em seguida, nós temos pneumonia, que pode ser provocada por vírus, bactérias e fungos. Nós temos infecções variadas, como as infecções hospitalares. Nós temos a salmonelose, que é provocada por ingestão de alimentos contaminados. A sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, uma doença muito antiga e que está se espalhando muito. Nós estamos vivendo uma epidemia de sífilis e não se atenta para isso. Nós temos a cólera, também provocada por contaminação alimentar, o botulismo, o tétano, provocado por ferros enferrujados, né? Contato com essa bactéria que vive em locais com pouco ou nenhum oxigênio. E nós temos também a leptospirose, que é uma bactéria encontrada em ratos e através da urina pode também trazer contaminações sérias. Nós também estamos listando agora as viroses, doenças provocadas por vírus, e nós temos a que mais mata no mundo, apesar do coronavírus estar aí, mas a que mais mata é a AIDS, ainda é a AIDS, que é uma doença sexualmente transmissível. Em segundo lugar, nós temos hepatite, e nós temos outras viroses mais comuns, como a gripe, como o resfriado. O próprio coronavírus é um resfriado, sarampo, febre amarela, a dengue, que nós conhecemos muito bem, infelizmente,
a raiva e a poliomielite. Bom, antes da gente falar das doenças provocadas por protozoários, vamos falar um pouquinho sobre as características dos protozoários. Então, os protozoários, eles são seres unicelulares, eles só têm uma célula, eles são heterótrofos, eles não produzem o próprio alimento, por isso são chamados de heterótrofos. Eles precisam comer os outros para sobreviver. E eles são eucariontes. Isso quer dizer que o tipo de célula é um tipo de célula bastante complexa, com um núcleo envolvido numa membrana chamada carioteca, tem várias organelas e por isso é chamado de eucarionte. E esses protozoários, juntamente com as algas, vão formar um reino chamado de protoctista. Quando a gente fala de protozooses, a gente pode citar algumas delas. Uma bastante conhecida é a doença de Chagas. Nós vamos falar um pouco mais de cada uma delas mais adiante. Nós também temos protozoários que podem causar diarreia, desinteria. Nós temos também a malária, que é uma doença transmitida pela picada de um mosquito. Nós podemos citar a leishmaniose, que também nós conhecemos popularmente como calazar. Nós temos a toxoplasmose, e por fim também vamos falar da tricomaníase e da giardíase. Mas antes da gente começar a especificar algumas características de cada uma dessas doenças, vamos falar um pouco sobre um medicamento que é muito conhecido, que são os antibióticos. Lembrando que os antibióticos, eles não podem ser usados de qualquer forma arbitrária. Eu tenho que ter uma receita médica para utilizar esses medicamentos. E esses medicamentos, eles não servem para tratar qualquer tipo de doença. Por exemplo, aqui eu tenho doenças provocadas por vírus, doenças provocadas por bactérias e doenças provocadas por protozoários. Você lembra qual dessas doenças o antibiótico consegue combater? Por exemplo, combate protozoários? Não. Vírus? Também não. O antibiótico só vai combater bactérias. Então, pessoal, para evitar o surgimento de superbactérias, vamos evitar o uso indiscriminado de antibióticos. A partir de agora, a gente vai fazer um mapa mental sobre essas principais protozooses citadas na imagem anterior. E eu recomendo que vocês procurem também fazer mapas mentais, fazer resumos. Ao longo da aula, escrever alguma coisa, desenhar, produzir alguma coisa, porque isso fixa o conhecimento. Isso facilita a sua aprendizagem. Então vamos lá para as principais protozooses. A primeira delas, ela vai causar a disenteria, que é popularmente conhecida como diarreia. E ela é perigosa porque ela causa desidratação. A gente acha que a diarreia é um problema simples, mas ele não é simples, ele é perigoso. Apesar de ser comum, ele pode provocar desidratação e a desidratação pode provocar vários problemas no seu corpo, inclusive levar à morte. Essa disenteria provocada por protozoários, ela pode ser de dois tipos. A amebiana, que ela causa a amebíase, e a balantidiose.
Ambas, elas vão ser contraídas pela ingestão de cistos. E os cistos vão estar nas fezes. Então a pessoa contrai essa diarreia ou ingerindo alimentos ou água contaminada com esses cistos. Uma forma de tratar essa doença é através do saneamento básico. As pessoas terem saneamento básico para evitar a contaminação da água e do alimento com fezes humanas. A segunda é a doença de Chagas. Ela é provocada por um protozoário chamado de Trypanosoma cruzi. Esse protozoário é encontrado nas fezes do barbeiro. Esse protozoário, quando cai na corrente sanguínea, ele pode se instalar no coração, causando um problema chamado de megalocardia ou cardiomegalia, que é o crescimento do coração. Isso vai trazer muitos problemas à saúde cardíaca do paciente, do infectado. E a gente evita impedindo a proliferação do barbeiro, que é um inseto que pode estar instalado em frestas de portas, em buracos na parede, em entulho. Então é muito importante a gente evitar essa proliferação. A próxima é a malária, que ela é transmitida pela picada do mosquito Anopheles e ela vai causar febre alta e é uma doença muito preocupante que traz muitos problemas, inclusive para o continente africano. Nós temos também essa doença muito comum no norte do nosso país. A próxima é a leishmaniose, também conhecida como calazar. E a leishmaniose, ela pode ter de dois tipos: a cutânea, que vai provocar feridas na pele, e a visceral. A visceral, ela pode comprometer órgãos internos, como por exemplo o fígado e os rins, que são órgãos vitais. Então, por isso, essa doença ela é muito preocupante, porque ela pode causar falência do fígado e dos rins, levando o paciente à morte. Ela é transmitida pela picada do mosquito chamado de flebótomo. Giardíase, ela também vai causar uma diarreia. Ela é muito semelhante à disenteria amebiana ou à balantidiose. Ela também vai ser contraída pela ingestão de cistos nas fezes do paciente. E a gente também evita através de saneamento, lavando os alimentos, ingerindo apenas água tratada, lavando as mãos antes de comer, depois de ir ao banheiro. Tudo isso são formas de prevenir essas doenças, essas protozooses que causam diarreia. Próximo é a tricomoníase. Ela é uma doença sexualmente transmissível. Dessas protozooses, ela causa uma inflamação na uretra e na vagina. E essa inflamação, ela pode evoluir, por exemplo, para uma infecção urinária, o que acaba sendo algo bem perigoso. Forma de evitar: através do sexo seguro, usando aí a famosa camisinha, o preservativo. E aí, por fim, vamos falar da toxoplasmose. Toxoplasmose também é causada pela ingestão de cistos, que estão também no alimento ou na água, mas a toxoplasmose ela também é encontrada nas fezes de animais. Então é muito importante a higiene para evitar, principalmente as fezes de gato. E ela é preocupante porque ataca o sistema nervoso. E aí, o que achou do tema da aula de hoje?
Eu sei que são muitos nomes esquisitos. A biologia é cheia desses palavrões, desses nomes que não são tão comuns aí. Então podem surgir muitas dúvidas. Para você tirar as dúvidas, faça comentários, faça perguntas aí no vídeo, que aí nas próximas aulas eu vejo a melhor forma de respondê-los. Se forem muitas perguntas, eu vou fazer uma seleção das principais e posso fazer um vídeo aí para vocês, certo? Então, bons estudos. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Se tiverem muitas perguntas, eu posso falar o que me motivou para escrever o tema aí da mensagem da semana, tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima.